Boa noite, eu, professora Kátia Regina, professora de Probabilidade e Estatística, disciplina do curso de Agronomia. Nós vamos agora fazer uma revisão, uma correção da atividade pós-aula síncrona que nós já tivemos nas aulas anteriores. Na semana passada eu fiz a correção dessa atividade presencialmente pelo Meet e agora eu vou passar para vocês. Quem não pôde participar da aula tem uma possibilidade de fazer uma revisão dessa atividade. Então, nós temos aqui uma questão em que coloca os dados relacionados a salários semanais em reais de 60 operários de uma fábrica de sapatos. Então, a questão era construir uma distribuição de frequências adequada e interpretar os valores da terceira classe. Bom, então nós temos aqui 60 valores que já foram especificados aqui, lá no enunciado, e eu quero, então, construir uma distribuição de frequência. A distribuição de frequência pronta já está aqui. Eu fiz essa distribuição na aula passada, de forma presencial, e a gente foi construindo passo a passo. Agora, como é que eu vou transformar os meus dados, meus 60 dados, em uma tabela de distribuição de frequência? Bom, o primeiro passo é deixar bem claro qual é a quantidade de elementos que eu tenho no meu rol. O que são rol? Rol são os dados coletados, como este aqui, em ordem crescente, ó. 110, 115, 117, a gente percebe que na ordem das colunas elas vão crescendo os valores, os 60 valores que nós temos. Bom, então meu N é 60. Agora, outra coisa que eu quero saber, quantas classes serão? Como é que eu vou descobrir o meu K, que é a quantidade de classes? Eu vou jogar nessa fórmula, que é 1 mais 3,32 log de N. N é a quantidade de elementos do meu rol. E daí eu tenho 1 mais 3,32 log de 60, que é o valor de N. Então, nós teremos 1 mais 3,32. O log de 60 eu obtive na calculadora científica. Simplesmente 60 log ou 60 ln, ele vai me dar o valor. Vamos utilizar log, é melhor. O resultado final desse valor, multiplicado por 3,32 mais 1, foi 6,9. Daí, 6,9 mais D6 classes, arredondando sempre para o maior, 7 classes. E aqui eu vou confirmar para vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no final teremos 7 classes. Então, eu defini qual é a quantidade de classes, agora eu preciso saber o tamanho do intervalo. Então, nós temos lá, o tamanho do intervalo, eu vou precisar descobrir quem é a amplitude total. A amplitude total, 198, que é o maior valor do meu rol, menos o menor valor do meu rol, que é 110. Então, amplitude, 198, aqui teve um errinho de digitação, 198 menos 110, 88. Então, o tamanho do meu intervalo I, ele vai ser a razão entre a amplitude total, que é o 88, dividido pela quantidade de classes que eu tenho, que nós descobrimos lá anteriormente, que é 7. 12,57 foi o resultado da divisão, arredondando para maior aí, nós temos 13. Posso deixar com vírgula? Pode, mas meus dados não estavam com vírgula, então eu vou arredondar para inteiro. O que eu faço agora? Eu vou construir minha tabela. O primeiro valor que eu vou colocar aqui como classe é o menor valor no meu rol. Meu rol eu tenho 110, então é esse valor que eu vou colocar aqui. Bom, esse símbolo significa o intervalo. Significa que meus valores vão de 110 até um valor. Que valor é esse? É 110 mais o resultado aqui que nós obtivemos, o tamanho do intervalo, que é 13. Então, 110 mais 13, 123. 123 é o limite superior. Eu vou repetir no limite inferior. Por quê? Quando eu falo meu intervalo 110 a 123, o 123 é um intervalo aberto. Significa que o número 123 não se encontra nesse local. Ele encontra na próxima classe. Então, menor valor mais 13, repete aqui. Quem é o próximo? Mais 13, que é o tamanho do intervalo, 136, repete aqui. Então, esses elementos, se eu quiser encontrar alguns deles, qualquer um deles, ele não encontra nesse local. Ele encontra na próximo limite inferior, né, na classe seguinte. Bom, então 136 repete, mais 13, 149 mais 13, mais 13, mais 13, mais 13. Mas o último aqui, quando eu fui colocando mais 13, eu olhei 201. No meu rol não tem 201. Tem 198. Se 198 estiver neste intervalo, está tudo ok. Eu posso colocar um valor aqui superior.
E se lá no meu rol for 201, vamos supor que lá tinha 201 e o meu último número aqui é 201. O que eu vou fazer? Eu vou fechar. Aí, nesse caso, o limite superior, ele contém aí um dos números que estava no rol. Pronto. A próxima coluna, como é que eu vou descobrir esse valor? A próxima coluna, ela vai ser, vou contar os valores lá no meu rol, de 110 a 122. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque 123 eu vou contar na próxima.